Olá, eu sou José Roberto Cristofani e este é mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. A pandemia trouxe um estado de luto geral para todos nós, pois de alguma forma, em alguma medida, todos perdemos alguma coisa. Muitos estão sem emprego e sem perspectiva de arrumar uma outra vaga, uma outra colocação. Outros tiveram a diminuição de salários ou de sua renda. Tem aqueles que viram seus projetos e oportunidades irem por água abaixo. A maioria de nós está separada, ainda que momentaneamente, do convívio das pessoas amadas. Estamos todos de luto. Contudo, muitas pessoas pelo nosso país estão experimentando um luto muito maior e bem mais intenso do que esses que eu enumerei. Elas estão de luto porque perderam alguém por causa da morte de um ente querido. Certamente você conhece pelo nome alguém muito próximo que está vivenciando a dor do luto. Seja alguém conhecido, um parente, alguma irmã, ou irmão na fé, ou até um vizinho. A situação do luto das pessoas se intensifica muito quando a morte é causada pelo Covid-19. E por que a dor é mais forte quando é causada pelo coronavírus? Primeiro, porque interrompe o ciclo natural da vida, que sem essa doença fluiria dentro da sua normalidade. Segundo, porque os parentes são impedidos de acompanhar os seus queridos nos hospitais e, por isso, não podem confortá-los, nem animá-los e, nos casos terminais, nem ficar com ele nos momentos finais de suas vidas e ouvir os seus últimos desejos. Terceiro, porque o contágio impede que a família sepulte seu familiar de maneira digna, com o necessário ritual fúnebre que simboliza a entrega do corpo à terra e a alma a Deus. A falta do rito cria uma sensação de que o morto permanece insepulto. Quarto, porque as pessoas assistem, muitas vezes de longe, o corpo ser colocado numa vala comum, aberta às pressas, cobertas de terra por uma retroescavadeira, gerando um sentimento de banalização da morte e desvalorização da vida. Essas 4 razões são suficientes para mostrar o quanto a dor do luto causada por Covid-19 é intensificada no coração dos que perderam pessoas amadas para a pandemia. Estou certo de que não podemos e nem devemos tentar tirar a dor dessas pessoas, pois isso é impossível e até desaconselhável. Mas podemos, como pastores e pastoras, minimizar o sofrimento delas, ajudando-as a atravessar o luto de uma maneira serena e significativa. A pergunta é: como podemos fazer isso? Antes de responder essa questão, devemos começar por entender o luto. As palavras que seguem são indicativos de uma aprendizagem sobre o luto que devemos aprofundar. O luto é inevitável, não é uma fatalidade. A perda que sofremos de qualquer objeto do nosso amor faz parte do ciclo natural da vida. Perdas não são acidentes que estão fora das possibilidades certeiras da existência. Pelo contrário, elas testificam a nossa fragilidade diante do universo e a nossa vulnerabilidade diante de tudo que ameaça a vida com a morte. O luto é um processo, não é um momento. Entenda que o luto não vem e passa rapidamente. Não. O luto pela perda de alguém é um processo longo e, por isso, qualquer tentativa de ajudar pessoas em sofrimento de luto deve ser colocada na perspectiva dessa duração.
A duração do processo varia de pessoa para pessoa, mas o certo é que não é momentâneo, como um soco no estômago pode ser. O luto é constituído de fases, não é um único evento. Como a lua, o luto tem fases. A lua tem 4 e o luto tem 5 fases. E são bem conhecidas: a negação, a raiva, a negociação, o vazio e a aceitação. Conhecer essas etapas nos ajuda a ter a sensibilidade para identificar por qual delas a pessoa está passando ou em qual delas a pessoa ficou preso. Esse conhecimento nos permite oferecer o remédio certo, na dosagem certa, no momento certo. O luto é individual, não é coletivo. A morte de alguém deixa a família e os amigos de luto, como se fosse um coletivo. Apesar disso, cada membro da família e cada amiga ou amigo sente e sofre o luto à sua própria maneira, porque tiveram experiências e relacionamentos diferentes com o ente que se foi. Por isso, nada de generalizações. Uma palavra que pode servir para confortar a dor de um pode não ser a mais indicada para aliviar a dor do outro. O luto é doloroso, não é prazeroso. Não subestime a intensidade do sofrimento da pessoa enlutada, com expressões clichês como: "Ah, Deus quis assim, ela estava sofrendo, agora descansou. A vida é assim mesmo, você tem que reagir." E outras palavras desse tipo, palavras vazias de significado e eficácia. O silêncio é de ouro. Esta é a regra dourada. Esteja em silêncio presente, como se diz, mostrando disponibilidade em auxiliar, caso a pessoa deseje e solicite ajuda. O luto é transformador, não é destrutivo. A pessoa que passa pelo luto está passando por uma transformação, ainda que ela não saiba disso. Essa transformação é o caminho da simbolização, ou seja, ela se completa na medida que a pessoa consegue estabelecer de novo um vínculo novo também, interior com o sujeito da sua afeição que morreu. Ele está ausente de corpo, sem dúvida, mas mora aqui dentro do meu peito para sempre. Quando isso se dá, a pessoa sente saudade com alegria, trazendo as melhores lembranças deste alguém a quem ela continua conectada. Essas considerações que eu fiz nos ajudam a compreender melhor o luto e a planejar melhor nossa ação pastoral em meio à pandemia, que tem ceifado muitas vidas e deixado muitas outras de luto. Elas também nos auxiliam a responder a pergunta que fiz: como podemos ajudar as pessoas a passar pelo processo de luto? Entre nossas muitas tarefas como pastoras e pastores do rebanho de Deus está o serviço de pregação. O anúncio da palavra de Deus é o alento do Espírito que assopra sobre muitas vidas, sobre os que estão de luto, sobretudo. Se é assim, então quero oferecer algumas sugestões de textos bíblicos em torno dos quais as características de luto que descrevi acima podem ser elaboradas. Não vou tratar de todas as 6, mas vou dar 3 exemplos que podem servir de inspiração para você continuar a buscar por textos bíblicos para a pregação sobre o luto. O luto é inevitável, não é uma fatalidade. Posso sugerir Eclesiastes 12, de 1 a 8, para começar a reflexão sobre a morte e o luto. Por que esse texto? Porque o sábio Kohelet descreve o curso natural e inexorável da vida humana. Ele parte do esplendor da primavera da existência, a juventude, e vai até o inverno da vida, a velhice, e na sequência, a morte. E toda a ênfase recai sobre os anos finais da vida humana. Pode soar triste ou até mórbido,
mas é a realidade vivida por todas as pessoas, sem exceção. O luto é inevitável porque é parte da constituição humana. Nas palavras do próprio sábio, há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:2. Por isso, complementa ele e diz: é melhor ir à casa onde há luto, pois lá se vê o fim de todos os homens. Capítulo 7 do mesmo livro, verso 2. Nós é que não somos educados para encarar essa realidade, infelizmente. O luto é doloroso, não é prazeroso. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 17 e 18, cita Jeremias ao dizer que Raquel está de luto, pranteando seus filhos, os filhos de Israel. O evangelista João menciona no capítulo 11 do seu Evangelho que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Certamente, Jesus juntou-se à dor das irmãs do falecido. A dor do luto é real e é vivenciada com tal intensidade que não gera nenhum prazer em ninguém. Em ambos os textos, porém, se lermos Jeremias 35:15, de onde Lucas tirou a citação, vemos que o contexto é de esperança, consolo e restauração. O luto é transformador, não é destrutivo. O episódio do processo da morte do filho de Davi e Betsabá, narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, de 15 a 23, pode servir ao propósito de mostrar que o luto é sempre um processo transformador e não destruidor. No caso de Davi, seu luto começa bem antes da morte da criança. Começa já com a possibilidade de o menino vir a falecer. Davi trava uma luta de vida ou morte a favor de seu filho, buscando a Deus com jejum e oração. Quando o garoto finalmente morre, os servos do rei temem lhe dar a notícia, com medo que a aflição de Davi se agravasse. Ao saber que seu filho está morto, ele se recompõe e sua vida vai voltando ao normal lentamente. Respondendo à pergunta que fiz, então, acho que podemos ajudar aquelas pessoas que estão de luto por causa do Covid-19, principalmente, mas não só, através da reflexão sobre o luto e da bendita companhia do Senhor a nos conduzir através do doloroso processo de luto. Para terminar, quero dizer que, além deste episódio sobre o luto, escrevi uma liturgia para ofício fúnebre virtual. Caso interesse, você pode baixar essa liturgia no meu site www.jrcristofani.com ou seguir o link que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que você tenha gostado e que seja útil para o seu ministério. Você pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no meu canal, pode dar uma badalada no sininho aqui embaixo para receber as novidades. Então tá, obrigado e até o próximo vídeo da série, quando tratarei do assunto O Gabinete do Ódio e o Amor de Deus. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Até mais!